O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um programa Espaço Técnico. Neste programa, vamos falar sobre a nova Lei de Finanças Públicas. Quais as novidades que essa lei traz e como ela afeta o trabalho do profissional da contabilidade. Quem explica o assunto é o contador especialista em contabilidade pública e auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Valmir Leôncio da Silva. Seja bem-vindo. Obrigado, Rosmarie. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês no CRC, na TV CRC, falando a respeito de um assunto que está mexendo com a cabeça de todos os profissionais de contabilidade, que é a nova Lei de Finanças Públicas. E estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. E o que é essa Lei de Finanças Públicas? Ela provoca muitas mudanças às leis atuais ou é mais um reforço? Veja bem, Rosmarie, o PLS é o projeto de lei do Senado Federal 229 de 2009. Na realidade, ele ainda não é uma lei. Ele não é uma lei. Trata-se de um projeto que ele foi colocado na Câmara, no Senado Federal, em 2009, pelo senador Tasso Gereissati, querendo unificar as finanças públicas. Nós temos uma série de problemas após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, que trata a respeito das finanças públicas voltadas para a gestão, na responsabilidade da gestão fiscal. Nós tivemos uma lacuna, porque a Lei 4.320 de 64 é uma lei, como a gente pode ver, ela tem praticamente 52 anos, e ela está um pouco desatualizada. E nós precisaríamos atualizar essa lei. Então, com isso, o senador Tasso Gereissati entrou com um projeto de lei lá no Senado Federal, intitulado de Projeto 229 de 2009, que apelidaram a princípio de Lei de Qualidade Fiscal. Inclusive, depois, ela sofreu até uma alteração e passou a ser chamada Lei de Responsabilidade Orçamentária. E ela ficou praticamente esses 7 anos, vamos dizer assim, dormindo lá no Senado Federal. Então a lei estava parada e não havia interesse da administração pública em conduzir aquela lei. Mas, graças aos técnicos, graças ao momento que nós estamos passando, a lei foi novamente resgatada, agora no começo do exercício, e, para nossa alegria, para nossa felicidade, ela passou no projeto agora é o mês de junho. Se eu não me engano, no dia 6 de junho, ela foi aprovada no Senado Federal. E o que trata essa lei? A Lei de Qualidade Fiscal, o projeto de lei de qualidade fiscal. Ela foi aprovada, no Senado Federal e agora foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para aprovação. Se ela sofrer a aprovação da Câmara dos Deputados, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma alteração, ela será aprovada e vira lei. Do contrário, ela volta para o Senado Federal para a nova aprovação. Mas o que é importante a gente destacar da Lei de Qualidade Fiscal? É que a Lei de Qualidade Fiscal é uma lei que busca trazer uma atualização da Lei 4.320. Nós estamos com muitos problemas a respeito da Lei de 4.320, porque a Lei 4.320 ela é uma lei antiga, Antes da Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, olha só, de 64, antes da outra Constituição, de 67, para você ver, bem antiga. Ela tem uma visão sistêmica da administração pública, ela trata da contabilidade, ela fala da contabilidade, mas ela fala principalmente da parte orçamentária. Tanto que é interessante que os primeiros livros que foram feitos a respeito da Lei 4.320, ele tratava basicamente do orçamento público, ele esquecia um pouco da contabilidade. E ele também procura, até hoje, refletir o que acontece na administração. Mas você veja bem, ela está bem desatualizada. Se a gente for olhar hoje nós temos tecnologia, coisa que há 10 anos nós não tínhamos celular. E hoje você fala tudo pelo celular.
nós não tínhamos a parte de informática, nós não tínhamos sistemas informatizados como nós temos hoje. Naquela época era praticamente tudo manual, tudo feito em máquina de escrever, quem tinha máquina de escrever na época. Então, os próprios sistemas de contabilidade não eram sistemas integrados como é hoje. Então, hoje houve uma mudança tremenda. E outra coisa, o mundo também se atualizou. A globalização. A globalização, exatamente. Hoje nós temos as normas internacionais de contabilidade, que são editadas pelo IFAC, né? Que é o órgão de contabilidade internacional que edita as normas, que são as normas IPSAS, as normas internacionais de contabilidade. Quer dizer, nós tivemos uma mudança grande no cenário e por isso nós precisamos atualizar a 4320. Inclusive, a 4320, se você for dar uma verificada nela, do que ela trata? Ela trata de direito financeiro voltada para a gestão, voltada para a elaboração dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Então, não existe uma lei melhor que fale a respeito de contabilidade, de prestação de contas e de orçamento do que a 4320. Então, é importante a gente atualizar essa lei. E a parte patrimonial ficou um pouco... assim, deixada de lado, não nesse sentido, porque está reforçado o orçamento, mas a parte patrimonial, a contabilidade voltada para o patrimônio, diante da nossa realidade, ficou. A contabilidade na 4320, infelizmente, ela ficou um pouco em segundo plano, vamos dizer assim. Tanta verdade, né, os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo o programa, eles sabem, quem trabalha com contabilidade pública há um pouco mais de tempo, eles sabem que nós sempre praticamos na contabilidade o regime misto, né? Misto. Tanto para a parte orçamentária quanto para a parte de balanço, a parte patrimonial. E nós não tínhamos, né, como a gente aprende na faculdade hoje, a gente aprende que existe o regime de competência para todas as entidades, que é um princípio da contabilidade. E nós não a utilizávamos no setor público, nós utilizávamos o regime misto, tanto para a parte orçamentária quanto para a parte de contabilidade. E o interessante é que ninguém percebia isso. Vamos dizer assim, nós usamos isso por quase 50 anos. E agora, recentemente, com a edição das normas brasileiras de contabilidade, foi que nós viemos atualizar, de competência. Exatamente, trazer o regime de competência para a administração pública. Eu queria falar não só a respeito da 4320, mas falar também a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque as duas, tanto a 4320 quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas se complementam de certa forma. Por quê? Enquanto uma trata do orçamento e balanços da União, dos Estados Federais e do município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela fala a respeito do planejamento, do equilíbrio e da transparência das contas públicas. Quer dizer, é uma coisa muito importante. Então, ela praticamente fala o que o administrador não pode fazer. Olha que interessante. A Lei de Responsabilidade, ela fala o que o administrador não pode fazer. Então, por exemplo, ele não pode gastar mais do que o limite instituído na Lei de Responsabilidade. Ele não pode se endividar mais do que a Lei de Responsabilidade diz. Aqueles restos a pagar. Ou restos a pagar. Ele não pode deixar dívida para o próximo prefeito, governador, etc. Ele também não pode dar garantias acima do permitido em lei. E já a Lei de Qualidade Fiscal, ela vem com o propósito de dizer o que o administrador deve fazer. Então, como ele deve fazer para fazer o planejamento, como é que ele deve fazer a execução orçamentária, como é que ele deve fazer com relação ao patrimônio, como é que ele deve fazer com relação à prestação de contas. Então, você perceba que hoje, né, a Lei de Qualidade Fiscal, o projeto de Lei de Qualidade Fiscal, ele vai atualizar a Lei 14.320 e vai complementar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tanto que ele vai revogar a 4.320 e ele vai trazer algumas alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Exatamente. E diante desse cenário, eu sei que você tem aí as novidades dessa lei, né? Sim. Poderia nos mostrar? Uma coisa que acontece, que a gente percebe com relação à contabilidade, que é uma ciência, é que as despesas que aconteciam na administração pública, mas que não passavam pela execução orçamentária, segundo a Lei 4.320, elas não podiam ser contabilizadas. Porque uma coisa, Rosmary, você sabe, se você trabalha na administração pública, uma coisa assim, a gente só pode fazer na administração pública aquilo que está na lei. Exatamente. Aquilo que não está na lei... Sempre nos debatemos
com esse tipo de questão. problema. Exatamente. Nós Exato. não podemos fazer aquilo que não está na lei. E o que acontece? Se a gente pegar a faculdade de Ciências Contábeis, são 4 anos que a gente estuda contabilidade. E uma das coisas que a gente vem trabalhando esses 4 anos são os princípios de contabilidade. E um dos princípios de contabilidade mais importante é o regime de competência. Competência, onde o fato gerador, onde as despesas e as receitas, elas são contabilizadas de acordo com a ocorrência do fato gerador. E na contabilidade pública, na Lei 4.320, nós não tínhamos esse artigo falando disso. Não. Ou não se entendia esse artigo claramente. Então, nós registrávamos a receita e a despesa pelo regime misto. Exato. Portanto, e outra coisa, lá no artigo 60 diz que não pode haver despesa sem prévio empenho. Exato. Então, nós não registrávamos a despesa que não tivesse sido empenhada. Mas, pela ciência da contabilidade, ela deveria ser contabilizada. Porque tudo deve ser registrado. Exatamente. Na ciência da contabilidade. Então, nós tínhamos um problema que era entre o regime misto do orçamento e o regime de competência que nós não podíamos aplicar na contabilidade. Uma outra coisa também interessante que a gente percebe é que o patrimônio da administração pública ele estava desatualizado, porque Sim. nem todos os bens públicos faziam parte da contabilidade. Por exemplo, valores a receber que a administração pública tinha, por exemplo, como IPTU, ISS, que no começo do ano, muitas vezes, você já sabe quem é o devedor, você não podia contabilizar aquilo por causa que você não usava o princípio da competência. Exato. Uma outra coisa é o patrimônio da administração. Ele era muito relegado a segundo plano, por exemplo, os bens. Hoje você contabiliza os bens de uso comum, os bens de infraestrutura, eles têm que fazer parte do patrimônio. Um viaduto, uma obra pública que foi feita, as ruas, até praticamente túneis, instalações, essas coisas têm que fazer parte do patrimônio público porque mostram a riqueza do país. E hoje, a Lei de Qualidade Fiscal vem trazendo isso. Perfeitamente. Então, vamos lá, as novidades, vamos pontuar, por exemplo, o PPA. O que mudou na Lei de Qualidade Fiscal em relação ao PPA, Ótimo. que é o Plano Plurianual? Ótimo. O Plano Plurianual, ele está determinado na Constituição Federal, artigo 165 da Constituição fala a respeito do Plano Plurianual. E é muito interessante que a Constituição é de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi sancionada em 2000. Então, nós tivemos aí um espaço, são 12 anos. Então, nós temos um espaço aí de 12 anos. Então, o que acontece? Conforme a Constituição Federal falava do PPA, muitos municípios, eles não faziam o PPA, o Plano Plurianual de Investimento, que é para 4 anos, porque eles entendiam que o Plano Plurianual seria só para os municípios, só para os municípios. Aí, com o advindo da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vetou o artigo que fala a respeito do PPA. Mas, em contrapartida, no artigo 4º e artigo 5º, ela fala a respeito do LDO e LOA. E ela fala que tem que fazer de acordo com o PPA. Assim se entendeu o quê? Que o plano plurianual também deveria ser feito pelos municípios. Mas ocorre um grande problema com relação ao PPA. O que vai no PPA? O que precisa ser o PPA? Como é que é a caracterização do PPA? A Constituição Federal, ela dá praticamente de uma forma ampla, uma forma sintética, o que tem que ter no PPA, mas não explica o que é o PPA. Já o projeto de lei de qualidade fiscal, ele já traz detalhes de como é que deve ser feito o PPA, o que deve conter o PPA, a forma que deve ser feito e um entendimento de que todos os municípios, todos os entes devem fazer o PPA. E uma coisa importante também que a Lei de Qualidade Fiscal traz é que o PPA ele tem que ser entregue no primeiro ano de governo até 30 de abril. Olha que coisa interessante. Antes era agosto, né? Exatamente. Se nós olhássemos, por exemplo, no caso da União, era agosto. No caso, por exemplo, do município de São Paulo, até 30 de setembro. Exato. Então, no primeiro ano de governo, você fazia uma coisa inversa. Você entregava primeiro a LDO, que é até abril, e depois entregava o PPA em setembro. E, na realidade, a LDO ela deve vir do PPA. O PPA, Exato. que é um projeto macro e que deve determinar como é feita a LDO. Agora, um problema que eu acho aqui que a gente tem que falar também, e até é bom a gente comentar a respeito disso antes que ela, de repente, seja aprovada na Câmara dos Deputados, é que ela diz o seguinte, que ela tem que ser feita até 30 de abril, mas
que se tiver... Não, mas olha, interessante. Mas se leis orgânicas ou constituições federais determinar o contrário, não precisa atender até 30 de abril. Então, para que tem a lei maior? Então, para que tem a lei maior? Eu acho que tem que ser determinante, pelo menos no caso do PPA, ela tem que ser determinante. Para todos os entes, a entrega do PPA tem que se dar até 30 de abril. No caso da LDO e no caso da LOA, ela também determina datas. Mas ela diz também que as datas, se não confrontarem com as datas das leis orgânicas e constituições estaduais, ela não precisa ser seguida. Então, a gente tem um dilema aí. Por quê? Porque a lei dá uma abertura muito grande. Aí, será que os municípios vão atrás disso? Eu acho que seria importante, pelo menos na parte do PPA, ele reforçar que o PPA tem que ser entregue por todos até 30 de abril. Ponto. E daí, logo em seguida, ao PPA, você tem que fazer, e pode até colocar no próprio artigo, você faz o PPA, em seguida você entrega a LDO com base no PPA. Tá certo? Certo. Nós temos o Conselho Federal de Contabilidade teve uma participação importantíssima, lógico, nas convergências com as normas gerais que foram publicadas. E agora, na nova Lei de Finanças Públicas, inclusive com esse questionamento que você acabou de fazer, o que se esperar do Conselho Federal e do Conselho Regional de Contabilidade nesse sentido? É uma pergunta muito boa que você fez e é também uma outra dúvida que eu tenho, né? Que é o seguinte, e é até bom a gente estar fazendo esse programa, eu agradeço a oportunidade do CRC deu da gente estar discutindo esse projeto de lei aqui. Então, com relação à LQF, com relação ao papel do Conselho Federal de Contabilidade e o papel dos CRCs, eu acho que ele ficou no projeto de lei no segundo plano. Por quê? Porque o próprio projeto de lei, né, que ainda não é aprovado ainda, o que ele traz lá? Ele traz o seguinte, que quem vai dar o tom, quem vai dar as normas para toda essa parte da contabilização vai ser o órgão central de contabilidade da União, que é a STN. Agora, a STN, eu não tenho dúvidas que é um órgão muito competente, com técnico, inclusive eu conheço o pessoal que trabalha lá, pessoal de alto nível. Só que ele pode sofrer uma interferência política, porque ele é um órgão da União. Agora, eu acharia que conveniente que fosse colocado nesse mesmo artigo, se eu não me engano, o artigo 58 da Lei de Qualidade Fiscal, um adendo dizendo que o órgão central de contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade... Perfeito. O Conselho Federal de Contabilidade é que vão editar as normas. Por quê? E vão editar as normas. Por quê? Porque a própria Lei de Qualidade Fiscal, ela fala que as normas vão ser editadas conforme o órgão central de contabilidade. E quem edita a norma, na realidade, é o Conselho Federal. Então, nada mais justo que o Conselho Federal, que regra uma norma, ele faça isso. Isso, inclusive, uma profissão. A lei contemplará a convergência das normas internacionais. Exatamente. Que foi primordial o trabalho do Conselho Federal e CRC. Eu acho importante ser citado isso para a valorização do profissional da contabilidade. E um outro ponto também que eu acho importante, entrando nessa parte de valorização do profissional da contabilidade, é que eu não vejo o profissional da contabilidade inserido nesse projeto de lei. Eu não vejo. Ele fala bastante da contabilidade, ele fala que agora as normas de contabilidade serão incorporadas dentro do cenário da administração pública, ou seja, essas 11 normas vão ser incorporadas, mas eu não vejo o contador inserido nisso. Agora, veja bem o seguinte, quando você moraria num apartamento que não foi feito por um engenheiro? Não. Você iria no hospital ser atendido por uma pessoa que não fosse um médico? Não. Ou um dentista que não fosse o dentista, mexer no seu dente que não fosse o dentista? Por que a administração pública não pode colocar claramente um projeto de lei dizendo que um profissional da contabilidade é que vai fazer a contabilidade, é que vai fazer toda essa parte da execução orçamentária? Eu acho importante, Rosmarie, nós aproveitarmos para valorizar o trabalho do profissional da contabilidade, que é a pessoa que fez a faculdade e a pessoa que entende e que pode prestar contas para a sociedade. Sem dúvida, não basta apertar o botãozinho do sistema. Não. Tem que entender das contas, né, e todo aquele processo da gestão. E outra coisa, e hoje, para você fazer a contabilidade, você precisa entender de ciência contábil. Não basta só você ver a lei. Não. Então, para a sociedade ter realmente certeza
de que aquela prestação de contas é uma prestação de conta verídica, que ela pode confiar, ela tem que ter a mão do contador ali. Então, acho que é importante, dentro do próprio projeto, obrigar os entes públicos a terem, no mínimo, dependendo do tamanho do seu município, um profissional de contabilidade nos seus quadros, e digo mais, bem remunerado, e que esse profissional sempre faça educação continuada. É importantíssimo isso. Que é o que os nossos conselhos sempre proporcionam. Exatamente, eu acho que isso aí é muito importante. Até porque nós temos grandes desafios, como, por exemplo, a implantação do sistema de custos na administração pública, que está contemplado no projeto de lei, a implantação do sistema de custos. Então, agora ele tem que sair. Quem é que vai cuidar disso, da implantação do sistema de custo? Se não o grande maestro, tem que ser o profissional da contabilidade. Exatamente. Uma outra coisa também que o projeto de lei ele dá muita força é para o controle interno. O controle interno, ele fala a respeito do controle interno, que tem que ser feito por quem? Por profissional da contabilidade. E o controle interno, ele estará aliado ao controle externo. Haverá essa cooperação, inclusive, com a participação também do Ministério Público, né? Sim. Dando maior transparência, acesso à informação, não é? Exatamente. Hoje, nós temos pela Constituição Federal que o controle interno, ele, ao saber de qualquer problema que está acontecendo internamente na administração, ele deve informar o controle externo. Agora, a Lei de Qualidade Fiscal, ela traz mais detalhes a respeito disso, inclusive ela dá qual é o trabalho que tem que ser desenvolvido pelo controle interno. Isso é importantíssimo, para a gente não confrontar o trabalho feito pelo controle externo, o trabalho feito pelo controle interno e um outro trabalho que também está sendo executado hoje, que é pelo cidadão. Então, o cidadão também tem voz na própria Lei de Qualidade Fiscal, porque o cidadão também é uma pessoa importante. Porque nós temos hoje o controle interno, o controle externo, que vai passar a prestar contas junto com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, a cada semestre, em 60 dias, vai ter que prestar contas daquilo que fez para a sociedade em debate público. Olha que coisa, hein? O Tribunal de Contas. Tribunal de Contas e a Câmara Municipal, elas têm que prestar conta dos seus atos para a população a cada 60 dias. Está no final de cada semestre, não é? No final de cada semestre, exatamente. Está previsto no projeto de lei. E a participação também do cidadão nas audiências públicas. Importantíssima essa participação, porque não adianta nada você ter a prestação de contas se você não tiver o cidadão participando disso. Bom, eu acho que o nosso tempo esgotou. Puxa vida. A Lei de Qualidade Fiscal, pela sua esclarecedora participação, mostrou que vem com atraso, né, porque desde o artigo 165 da Constituição estava prevista uma lei dessa importância. Certo. E vamos ver se ela fica e vamos valorizar o nosso profissional. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade, quero agradecê-lo por ter participado deste programa da TV CRC-SP e volte sempre e para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, Rosmary, ao CRC, o convite que foi feito. Acho que nós estamos vivendo um momento muito importante para a sociedade, que é um momento decisivo, onde a prestação de contas, onde a transparência, ela deve imperar para a administração pública mostrar aquilo que está fazendo para a sociedade, porque, afinal de contas, quem paga o salário do servidor público e quem paga os impostos é a sociedade. Nós também, né? Vamos dizer assim, nós também fazemos parte. Né? Nós fazemos parte. Então, é muito importante o papel da sociedade nesse processo todo. E é importante também a gente perceber que a coisa não está parada. Então, graças aos movimentos, graças às manifestações, a gente está tendo um momento único na sociedade e está mudando isso. Então, é importante a participação, que todos os profissionais de contabilidade até leiam esse projeto de lei e, se puderem, né, influenciar na sua mudança, porque provavelmente a lei sendo aprovada, ela vai vigir durante 50 anos. E é melhor que essa lei tenha uma vigência dela o mais correta possível para nós aplicarmos no dia a dia. Muito obrigado. Obrigada. O espaço técnico sobre a nova Lei de Finanças Públicas termina aqui, mas a TV CRC-SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também nossa página no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.